Olá, grande satisfação que o projeto Triple N, Nucleotídeos e Neurologia e Neurociência, um projeto do Laboratório Gross feito para trazer informações de alta relevância para profissionais, formadores de opinião, pesquisadores, com uma gama grande de experiência no tratamento de doenças complexas, traz a doença de Parkinson. E a pessoa escolhida para trazer essas informações é o professor Luiz Felipe Rocha Vasconcelos. O professor Luiz Felipe é mestre e doutor em neurologia, neurologista pelo Instituto de Neurologia Neurologia do Porto e atual coordenador do ambulatório de alterações do movimento do Instituto. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso projeto Triple N. Iniciando o nosso bate-papo, o que é a doença de Parkinson? Bom, Maurício, obrigado aí pelo convite. Bom, a doença de Parkinson é uma doença degenerativa, né? É a segunda doença neurodegenerativa mais comum. A primeira é a doença de Alzheimer e a segunda é a doença de Parkinson, que se caracteriza pela redução de uma substância química cerebral chamada dopamina, né? Vai ocorrer morte de neurônio numa estrutura denominada substância negra no sistema nervoso, e a morte desses neurônios que produzem essa substância vai acarretar numa redução da dopamina, né? Resultando nos sinais e sintomas da doença de Parkinson, né? Lembrando que a doença de Parkinson, ela inclui manifestações motoras e não motoras, né? As não motoras precedem em ano o surgimento das motoras, né? Em relação às motoras, as clássicas, né, os sinais clássicos seriam a rigidez muscular, a bradicinesia, lentificação de movimentos, né, e o tremor de repouso, tá? Então, basicamente, seria isso. Quais são as principais manifestações clínicas da doença de Parkinson? Então, um sinal obrigatório que o paciente tem que ter é a bradicinesia, né? A lentificação dos movimentos. E ele poderá ter também rigidez muscular, né? E o tremor de repouso. Lembrando que nem todo paciente que treme tem doença de Parkinson, assim como nem todo indivíduo com Parkinson treme. Então, você tem pacientes com o que a gente chama de fenótipo rígido acinético, que quase não tem ou nem tem tremor, e tem o fenótipo tremulante. São aqueles indivíduos com tremor de repouso muito intenso e pouca rigidez e bradicinesia, né? Nem todos os pacientes têm todos esses sinais, mas um sinal obrigatório é a bradicinesia. Professor, como se faz o diagnóstico da doença de Parkinson? Bom, para a gente estabelecer o diagnóstico da doença de Parkinson, a gente leva em consideração parâmetros clínicos. É uma doença que o diagnóstico é clínico. A gente não precisa obrigatoriamente de exames complementares para estabelecer o diagnóstico. A gente vai se basear na anamnese, que é a história que o paciente traz para a gente, e no exame físico, né? Em geral, esse paciente traz uma história que começou de forma progressiva e lenta, com tremor, rigidez ou bradicinesia, né? Vai depender, de curso progressivo, começou de um lado, ou seja, é uma doença assimétrica, começa de um lado e depois acomete o outro, né? Além disso, é muito importante a gente, na anamnese desses pacientes, fazer uma busca ativa em relação a esses sintomas não motores que eu falei, né? Questionar, buscar pela presença de hiposmia, que seria a redução do olfato, que pode preceder em 5, às vezes até 10 anos do surgimento dos sintomas motores. A constipação, né, prisão de ventre é muito prevalente nesses pacientes ao longo de todo o curso da doença, né? E algumas alterações do sono também podem ser observadas antes das manifestações não motoras, tá? Professor Luiz Felipe, em relação aos principais diagnósticos diferenciais da doença de Parkinson? Bom, o diagnóstico diferencial, né,
da doença de Parkinson, ele é importante de ser definido, né? Porque a gente tem um grupo de doenças que seriam as síndromes parkinsonianas. A causa mais comum de síndrome parkinsoniana de caráter degenerativo é a doença de Parkinson, que corresponde por 60% a 70% dos casos. Só que você tem as outras causas degenerativas. Você pode ter a paralisia supranuclear progressiva, você pode ter a atrofia de múltiplos sistemas e outras doenças mais raras. Essas já são doenças mais raras, quando comparadas à doença de Parkinson. Mas para quem faz o ambulatório da especialidade, a gente vê com uma relativa frequência, principalmente pacientes com esse diagnóstico de PSP. PSP, paralisia supranuclear, né? Para o diagnóstico diferencial, a gente às vezes pede a ressonância ela pode ajudar, porque na doença de Parkinson, em geral, a ressonância convencional ela é normal, ao contrário das outras síndromes parkinsonianas, né? Essas síndromes parkinsonianas degenerativas, a ressonância ela é alterada. Na paralisia supranuclear progressiva, por exemplo, a gente vai ter uma atrofia de uma estrutura chamada mesencéfalo, uma estrutura do tronco cerebral, né? Na atrofia de múltiplos sistemas, a gente vai ter atrofia de uma estrutura chamada a ponte e cerebelo. Então, vai ter uma atrofia da ponte e do cerebelo na atrofia de múltiplos sistemas. Então, a imagem ela pode ser importante também no diagnóstico diferencial, né? Seria isso, basicamente. Perfeito, professor. Em relação aos principais preditores para o declínio cognitivo da doença de Parkinson? Então, boa pergunta. A doença de Parkinson, ela pode cursar com alterações cognitivas, mas elas, em geral, são manifestações tardias. Se um paciente com uma síndrome parkinsoniana, que você acha que é a doença de Parkinson, começar de forma precoce com comprometimento cognitivo, você tem que rever o seu diagnóstico, né? Porque o comprometimento cognitivo na doença de Parkinson, ele em geral é mais tardio. E quais seriam os preditores para o declínio cognitivo na doença de Parkinson, né? Existem alguns fatores, por exemplo, pacientes que têm muita rigidez e lentificação de movimento, quando comparado com aquele que tem muito tremor e pouca rigidez lentificação, parece que aquele que tem mais rigidez e lentificação tem um risco maior de evoluir com declínio cognitivo. Os pacientes com Parkinson mais idosos têm um risco maior de evoluir com declínio cognitivo, né? Em relação ao sexo, não tem assim. Alguns autores encontram um risco maior em homens, outros autores encontram um risco maior em mulheres. Em relação ao sexo, não tem uma coisa muito bem estabelecida, né? Do que se tem mais estabelecido é essa forma rígido-acinética, né? Que teria um maior risco de declínio cognitivo. E os pacientes com Parkinson, de início mais tardio. Os mais idosos têm maior risco de evoluir com declínio cognitivo. Professor Luiz Felipe, quais são as formas de abordagem terapêutica na doença de Parkinson? Bom, o tratamento da doença de Parkinson, existe um tripé, né? Você tem a reabilitação, né? É importante o paciente estar inserido num bom programa de reabilitação. Aqui no Instituto de Neurologia a gente tem um grupo, que é o GEDOP, o Grupo de Estudos em Doença de Parkinson, que é focado na reabilitação desses pacientes, né, com doença de Parkinson. O tratamento medicamentoso, que eu vou falar de forma mais detalhada daqui a pouco, e, em alguns casos, o tratamento cirúrgico, tá? Em relação ao tratamento medicamentoso, a melhor medicação é a levodopa, né? Lembra que eu falei que na doença de Parkinson a gente tem redução de uma substância química chamada dopamina? Então, a base do tratamento, de uma forma bem simplificada, é aumentar a quantidade de dopamina no cérebro, né? De todas as medicações que a gente usa, a que mais aumenta é a levodopa, tá? Mas você tem medicações acessórias
Por exemplo, os agonistas dopaminérgicos, tá? Que eles aumentam a duração do efeito da levodopa, ou eles podem ser usados até em monoterapia. Você pode, talvez, né, o paciente sem sintomas muito proeminentes, você pode começar usando um agonista dopaminérgico, por exemplo, né? Você tem os inibidores da CONT, que seria o entacapona. Essa medicação, não, ela sempre deve ser usada com levodopa. Ela deve ser tomada no mesmo momento da levodopa. Se tomar num outro horário ou se tomar de forma isolada sem levodopa, ela não vai ter ação alguma, não vai ter ação nenhuma. E a principal ação do entacapona, do inibidor da CONT, que é a entacapona, seria aumentar a duração do efeito da levodopa, tá? Nós temos também a amantadina, que seria uma medicação antiglutamatérgica, né? Uma medicação que é o único antiparkinsoniano com efeito sobre a discinesia, né? Ela vai melhorar os sintomas parkinsonianos de uma forma modesta, mas vai melhorar e melhora a discinesia, que são complicações que esses pacientes com doença de Parkinson vão ter ao longo da doença, que se caracterizam por movimentos excessivos, são incontroláveis, são movimentos involuntários, não dependem da vontade do paciente, né? Estão relacionados, em geral, ao aumento da quantidade de dopamina, a um pico de dopamina no sistema nervoso, que leva a um excesso de movimento. Então, a amantadina seria uma medicação interessante para controlar esses sintomas das discinesias, né? Então, nós temos também a rasagilina, que é um inibidor da MAO-B, né? Uma grande vantagem dessa medicação é que os pacientes podem usar uma vez por dia, né? É um remédio que tem efeito para 24 horas, ao contrário da maioria dos medicamentos que a gente usa para a doença de Parkinson, onde o paciente tem que usar 3, 4 vezes. A levodopa, às vezes, o paciente tem que usar 5, 6 vezes por dia, né? Porque com o decorrer da doença, a duração do efeito da levodopa, ela vai reduzindo, vai diminuindo, né? Então, a seleginina é uma medicação interessante por isso. Usa-se uma vez por dia e ela aumenta a duração do efeito da levodopa, né? E existem medicamentos, uma classe de medicamentos que a gente tem utilizado cada vez menos, que são os anticolinérgicos. Por que a gente usa tão pouco? Porque eles têm um efeito deletério na cognição, né? Eles estão associados à piora cognitiva, quadros de confusão mental, alucinação. Então, a gente usa muito pouco, que seria o biperideno e o triexpenidil, né? Lembrando que esses medicamentos, né, os anticolinérgicos, eles só vão melhorar o tremor. Eles não melhoram os outros sintomas da doença de Parkinson, que seria a bradicinesia e a rigidez, né? Em linhas gerais, em relação ao tratamento medicamentoso, seria isso, tá? Professor, muito obrigado pela sua participação. Parabéns. Obrigado, Mili. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos que acompanharam aqui o canal Triple N. Continue nos acompanhando, que em breve traremos mais novidades para melhorar a prática da medicina contemporânea. Muito obrigado.